Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e sejam bem-vindos ao episódio 44 de mais um Kids Talks Podcast. Lembrando que o nosso principal objetivo é trazer personalidades de diferentes áreas, como empreendedorismo, negócios, ciências e artes, para que possam inspirar você como empreendedor. Mas agora, falando aqui com o público. Você que já vê os nossos vídeos faz mais de um ano e ainda não se inscreveu? Já se inscreva para que o YouTube possa entregar os vídeos e também possa ajudar a divulgar o nosso canal. Hoje temos a honra de receber Neto Santos, que é jornalista e educomunicador, com o tema Transformando comunidades com tecnologia e turismo sustentável. Bom, bem-vindo aqui do Talks, Neto, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Letícia, prazer meu, obrigado aí pelo convite, eu tô bem feliz de estar aqui batendo esse papo com você. Bom, vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Caso você queira saber mais, QR Code aqui no canto da tela. Fatiari, roda VT. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari, mais gostoso, só amor de mãe. Quem experimenta, prefere Fatiari. G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E Colégio Santa Doroteia, há 114 anos, educando gerações. Então, Neto Santos, jovem amazonense, jornalista e educomunicador, atua com projetos de inovação e impacto na Amazônia e marketing digital. Atualmente, faz parte do time de comunidades da Bemol e é fundador da Tibum na Amazônia, uma plataforma de marketplace de turismo de base comunitária. E cofundador da Caribe na Amazônia, buscando gerar transformação digital na Amazônia e desenvolvimento para quem mora na floresta e no interior do estado. Então, Neto, o Kids Talks tem uma pergunta que fazemos a todos os nossos convidados, que é a seguinte: todo adulto já foi criança e toda criança já teve um sonho quando ela crescesse. Então, o que o pequeno Neto queria ser quando ele crescesse? Cara, uma boa pergunta isso. Eu acho que eu queria... Eu acho que de alguns sonhos que eu tenho, eu acho que era o de ser jornalista. Né? Esse era um sonho desde criança que eu tinha. Eu até comentei nos bastidores com você que eu participava de um programa na TV Cultura quando criança, e aquilo me encantou, assim, ver a produção, sabe? A iluminação, organização, teste, tudo, e aí a gente muito pequeno ali vendo aquilo, falei, cara, eu quero aquilo pra minha vida. Claro que a gente vai crescendo e vai vendo outros caminhos que o jornalismo pode proporcionar, mas sem dúvida era isso, era estar envolvido de alguma forma com a comunicação no geral. Acho que esse era o sonho, tanto que depois que eu ingressei para o ensino médio, e aí veio aquele negócio da dúvida do vestibular, o que eu ia cursar. E aí eu lembro que eu decidi que eu ia fiz vestibular para outras áreas totalmente diferentes. E aí os meus pais, com toda a sabedoria que eles têm, eles sentaram comigo e falaram: o teu sonho era sempre ser jornalista. Então não é possível que agora, quando tu pode realizar esse sonho, tu vai desistir. E aí, enfim, o sonho, eu posso dizer que esse é um dos sonhos que eu consegui realizar, sabe? Entendi. Então, meio que vamos para a próxima pergunta. Como é que você ingressou nesse mundo de empreendedorismo e o que te motivou a estar lá? Bom, legal. Letícia, eu acho que o empreendedorismo, ele vem com a pessoa muito desde criança. Eu posso até dizer que talvez nasce já com a pessoa essa veia empreendedora. E aí, quando eu lembro do lado empreendedorismo, é muito no sentido de quando criança. Eu lembro muito bem, junto com meus filhos, eu sempre era o líder das crianças ali da minha família. Então eu dizia, vamos ali no mercadinho em frente de casa, ou perto da casa deles, vamos comprar balas, bombons e tal, e vamos vender na rua de casa. É o dinheirinho, né? E aí era tipo, sei lá, R$2 de bombons, a gente vinha e vendia e ganhava 5. Aí desse valor de 5 a gente já tirava mais 2, comprava mais e ia fazendo. Nossa. Só que eu não imaginava até então que isso era um empreendedorismo, né? Hoje em dia a gente fala muito de empreendedorismo, mas na época não tanto. Eu acho que, se eu não me engano, tem um livro que fala sobre isso, que é o que... do Thiago, alguma coisa que eu não lembro o nome dele agora, que ele fez do 0 ao 1.000.000. Sei. Então, aí tem uma parceria que ele fez junto com a Turma da Mônica. Aí eu lembro que tinha... Eu lia muito livro assim.
quando eu era menor, né? Aham. Aí tinha o Cebolinha fazendo a mesma coisa, mas só que com picolé. Aí era só isso. Né? Mas tu vê que é o viés de empreendedorismo, né? Geralmente uma criança, assim, na sua inocência geral, ela iria ali comprar o bombom e ia comer. É. Né? Ia comer, ia brincar, não ia querer saber de vender. E aí tinha muito esse sentido. Aí os meus primos vinham comigo, faziam, mas eu via que eles não tinham a paciência que eu tinha. De botar a mesa, ficar chamando as pessoas para comprarem. E aí, beleza, aí passa a fase ali do bombom e a gente começa, a nossa família se reúne todo domingo. E eu sempre com essa mente pensante no meio das crianças. Eu, vamos fazer um dia de vendas aqui na família. Então, cada um tinha a sua mesinha, aí um vendia salgadinho, o outro vendia bombom, e aí eu sempre com um olhar mais estratégico, mesmo criança, falar, eu preciso fazer mais coisas para vender, para ter mais geração de recurso. Então eu fazia, sei lá, pescaria, pudim, mais alguma coisa, então a minha barraquinha sempre era muito diferente da deles, que era tipo básico, que a mãe comprava rapidinho para eles, como se fosse uma diversão, e eu não, eu já vinha com uma estrutura maior, já pegava coisas dentro de casa, para fazer uma venda um pouco mais diferenciada. E aí, quando eu entro ali. Só que meu pai, ele era muito no sentido de você foca nos estudos, estuda para vestibular. Quando criança, vai fazer inglês, vai, enfim, seguir a rotina da escola e não pensa em trabalho agora. Tipo, esse tem um momento de criança para se divertir. Né? Esse é o pensamento, talvez, de 10 anos atrás, que hoje a gente já vê um pouco diferente. Que a criança precisa ter educação financeira, isso é primordial. Né? E aí eu lembro que, mesmo assim, eu comecei a mexer no PowerPoint, na época do PowerPoint. Eu não sou tão velho assim, tá? Mas é porque o PowerPoint era muito Eu bacana. uso o Canva. O Canva, hoje eu também uso o Canva. Canva. Mas na época do É. PowerPoint, eu descobri que eu conseguia fazer convite, coisa, sabe? Convites aqueles fotográficos. que vinham. Sim, sei. Aí, então eu comecei a fazer, e aí eu comecei vender para os vizinhos que iam fazer aniversário. Tipo, o meu filho vai fazer aniversário, tema do Vasco. Aí eu ia e criava arte e tal, mostrava para eles, aí eu ia da minha casa pro Manauara, isso criança, para uma loja de foto que tem lá perto, e eu fazia a revelação, foi todo o processo. E aí eu acho que meu pai entendeu que tava tudo bem, entendeu? Podia, mesmo criança, fazer algo que É me porque desse um muita recurso. gente acha que é trabalho infantil, Exato, né? mas para mim era prazeroso, sabe? Organizar tudo. E aí as pessoas começaram a vir. Então, por muito, muito tempo, tipo, nossa, aquele dia era um dinheiro para eu ir pro shopping no final de semana com os amigos, pro lanche da escola, sabe? Mas mais do que isso era entrega. De ir nesses aniversários mesmo, criança falar, caraca, eu fiz, sabe? Eu fiz o personalizado e tudo mais. Então, assim, esse viés, mas é que a gente falou sobre, naquela época não se falava sobre educação financeira, né? Empreendedorismo. E veio comigo. É principalmente que, tipo, é muito importante que isso seja aplicado desde a infância, porque quando a Total. criança já tem o conhecimento, quando a criança, ela já pode se preparar no futuro para isso, entendeu? Então, meio que, tipo, quando eu já tenho conhecimento, quando eu já li os livros, e ela tem que ser incentivada a fazer isso, e não só ficar só estudando. Não que estudar não seja importante, mas também tem que ter essas atividades complementares. Mas isso faz parte da educação, né? Por exemplo, hoje, principalmente, por exemplo, nas instituições de ensino, quando os pais hoje procuram, eles têm essa outra visão, né? Então, eles buscam uma instituição, por exemplo, que trabalhe não só a educação socioemocional, que isso é muito importante, né, para uma carreira de empreendedor, mas essa educação financeira. Tipo, hoje eu tenho 2 sobrinhas, e aí eu já faço esse trabalho com elas, independente da escola. Então, por exemplo, todo mês, nem que seja tipo 30, 50 reais, porque elas são muito crianças para manusear mais valores. E aí elas já usam Pix, né? Então elas recebem esse valor simbólico e eu acompanho para ver, esse valor é para te comprar alguma coisa que tu queira, fazer um lanche. Então isso é um trabalho que elas já organizam. Então, tipo, eu não vou gastar esse mês, não vou gastar aquele, eu vou acumular e vou comprar uma coisa maior. Então, isso faz parte, mas aí voltando para o empreendedorismo, é isso. Eu lembro muito da minha infância e da certeza de que, por mais que em algumas fases da minha vida eu esteja dentro de uma empresa, né, que exista um CLT, o que me move, assim, o que me chama a atenção é criar as coisas, sabe? Ter o meu negócio, ter as minhas ideias. Então, acho que não é só, tipo, eu quero ser um empreendedor. Acho que a pessoa, ela tem um dom ali de ter alguma coisa, sabe? Então, quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início da sua carreira?
Cara, legal. Eu costumo dizer que eu tô muito no início ainda, né? Do que eu quero para mim como empreendedor, como, enfim, profissional do mercado. Primeiro são oportunidades, né? Desde muito criança, eu sempre não tive tantas oportunidades, mas eu buscava essas oportunidades. Então, mas assim, o fato da gente ir buscar essas oportunidades, ele acaba desgastando, né? Então, acho que os maiores desafios foram isso e também o peso, sabe? Tipo, de arriscar. Então, por exemplo, quando a gente é mais novo, é mais fácil a gente arriscar. Então, tipo, sair do emprego dos sonhos já aconteceu comigo, de trabalhar num local muito. Eu era novo, ganhava super bem, trabalhava com uma coisa que eu gostava, mas eu sabia que eu precisava sair para dedicar a minhas consultorias, as coisas que eu queria fazer. Então imagina tu ali sair de um conforto que tu tem, da independência, porque esse era o meu maior sonho, era ter 18 anos para me tornar independente e não precisar mais de dinheiro dos meus pais. Não, isso é ruim, não. Era o fato de eu realmente mostrar para mim que eu era possível sobreviver com o meu trabalho. E aí, tipo, decidi sair da empresa que eu trabalhava e iniciar do zero uma consultoria de marketing, né? Então, assim, eu não tinha nome do mercado ainda, eu não tinha como dar preços justos, porque eu estava começando, mas são esses desafios, sabe? Então, mas deu certo, sabe? Então, acho que esses desafios eles são até supridos com a minha decisão de arriscar. Então, hoje, toda vez que eu preciso tomar uma decisão, tipo, será que vale, não sei o que, eu lembro do Neto lá atrás, do Neto arriscando e falar, ainda dá tempo, sabe? Porque eu acho, para mim, que vai chegar um momento que arriscar vai ter que ter um pouco mais de cuidado, sabe? Eu acho que quanto mais adulto a gente fica, mais cuidado, porque mais responsabilidades a gente vai tendo no meio do caminho. Porém, essa minha visão do desafio, ela bate muito com o meu alicerce, sabe? De seguir arriscando. Qual inovação tecnológica você acha que terá mais impacto na Amazônia nos próximos anos? Cara, primeiro, para a gente falar de impacto tecnológico, eu sempre falo sobre isso, que hoje na Amazônia ainda existem muitos lugares que não possuem internet e tecnologia. Isso é um pouco assustador, porque no mundo globalizado que a gente tem, onde a gente está com o celular todo o tempo, falando rapidamente com qualquer pessoa, saber que tem pessoas da sua idade, da minha idade, da idade dos nossos pais, que não têm internet, não tem um celular, é um pouco desesperador na minha visão, sabe? Porque, tipo, não tem como você mandar uma mensagem pra ver se É eles estão isso. bem. E mais do que isso, até, tipo, eles não terem a oportunidade, por exemplo, de estudar sobre tecnologia, sobre, por exemplo, saber como programar. E aí a gente fala muito de Verdade. transformação digital na Amazônia. Então, hoje, o meu papel, enquanto mais do que como profissional, como cidadão, é contribuir com a transformação digital da Amazônia. Então, acho, por exemplo, que hoje vai ser fundamental, por exemplo, essa educação tecnológica para quem mora em comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas da nossa região, sabe? Então, por exemplo, a internet como um todo, quando tu fala qual tecnologia, claro, por exemplo, quando a gente fala na minha área que eu atuo hoje, que é o turismo, empreendedorismo nessa área, a internet, a tecnologia, a inteligência artificial, programação, são fundamentais. Mas eu acho que a gente tem um ponto maior do que tudo isso, que é sobre a internet como um todo, né? Ela precisa chegar nessas comunidades. Então eu lembro, fazer um comentário aqui contigo, Letícia, que uma época eu recebi um convite para palestrar numa comunidade indígena sobre educomunicação, que é o quê? Era ensinar, falar um pouco sobre como trabalhar com social media, redes sociais. Só que quando eu cheguei lá, me deparei com um local que não tinha internet, não tinha energia, eles não tinham celulares. E como eu ia falar sobre transformação digital, os avanços tecnológicos para alguém que não tinha essa familiaridade? Os avanços tecnológicos. Exatamente. Então, assim, é algo muito impactante, mas é muito no sentido, ainda mais para o teu público, para você, que a gente costuma falar que é a próxima geração, né? Eu acho que a responsabilidade que vocês vão ter é muito grande, né? De a gente estar fazendo o trabalho aqui de abrir o caminho, né? De mostrar que nós, da nossa região, temos muito potencial, que antigamente as pessoas diziam que quem mora na Amazônia só conseguia viver com o que tinha na Amazônia, ou seja, com as frutas da floresta, os Tem animais. pessoas que, tipo, lá fora ainda acham que a gente é só floresta. Exatamente, Entendeu? é isso. E a minha geração hoje,
pessoas que realmente querem impactar de alguma forma, a gente está lutando para que vocês, quando venham, seja um pouco mais fácil, sabe? Como a Letícia possa fazer uma faculdade fora, a Letícia pode falar da Amazônia como lugar de fala dela, porque é muito comum a gente ver pessoas de outros países, outras regiões falando de algo que a gente sabe falar, sabe? Uhum. Então acho que é isso, a tecnologia, a inovação é importante ali, mas dar voz para quem mora aqui é primordial. Bom, o que te motiva a continuar trabalhando com o empreendedorismo social? Legal. Como eu te falei, eu passei quase 8 anos da minha vida trabalhando, viajando pela Amazônia. Passei por empresas de terceiro setor e tudo mais. E aí, quando eu decidi me desvincular dessa minha rotina de ficar viajando muito, porque eu queria realmente estar um pouco mais aqui, perto da família, perto do que eu gostaria de montar como negócio, eu entendi que eu precisava contribuir de alguma outra forma, sem necessariamente precisar estar preso a uma empresa para contribuir com a Amazônia. E foi aí que nasce a Caribe, né? Foi meu primeiro negócio social. Eu falei, como eu vou continuar viajando para essas comunidades? Olha só o viés empreendedor. Como eu vou continuar viajando para essas comunidades que eu não tenho dinheiro para cá? Porque custo de logística para essas comunidades são muito caras, né? Então, eu ia porque eu trabalhava dentro de empresas que, enfim, tinha toda essa logística. E aí eu falei, bom, eu quero continuar contribuindo com essas comunidades, mas eu não tenho financeiro para isso. E eu nem teria como ficar tirando do meu caixa pessoal e tudo mais para ir. Então, eu criei a Caribe, que inicialmente era uma marca de camisas regionais. Então, imagina, era uma marca de camisas onde eu criava toda a coleção. Eu fui em busca de uma empresa em São Paulo que fosse confeccionar elas, porque eu queria uma qualidade totalmente diferenciado e com um valor que coubesse no bolso das pessoas. Só que legal, até aí, legal, né? Tu teve uma marca de camisas, tem várias hoje, né? Na época não tinha tantas. Só que o mais legal era o lucro das camisas todo era destinado para esses projetos. Então, nasce o negócio social, né? Porque ele tem ali todo esse viés de negócio, né? A gente tinha, assim, uma parte do lucro que ficava para a empresa, toda a equipe que trabalhava em volta, só que parte desse lucro ia destinado a esses projetos. Então, eu comecei a entender que é possível a gente ter negócios promissores e contribuir com quem tem menos, sabe? Então, a Caribe nasce desse formato. E aí, depois que a gente passa ali, lançamos umas 3 ou 4 coleções. Como eu te falei, a ideia não era que ela se tornasse uma marca de camisa, mas um negócio social. Então, a gente seguiu para outras frentes. Então, fomos atuar ali com consultorias, com editais que pudessem fazer com que a gente chegasse nessas comunidades. E aí eu lembro do tempo que a Caribe existe, a gente já conseguiu impactar mais de 1.800 pessoas. Meu Entre Deus, muita crianças, gente. jovens e adultos, só com venda de camisa e com alguns editais que a gente participou. Então, assim, um negócio que gerou dinheiro para um time da época, da Caribe, e contribuiu com esses milhares de pessoas aí. É muito bom, muito bom. Olha, agora a gente vai para o próximo tópico, então se quiser beber um pouco da Legal. água. Agora a gente vai falar sobre o tópico da Tibum na Amazônia. Agora eu queria começar te perguntando, Neto, o que é a Tibum na Amazônia, exatamente? Legal. A Tibuna Amazônia ela é uma plataforma tecnológica onde vai conectar turistas do mundo inteiro com comunidades que atuam com base comunitária. Algumas pessoas me questionam sobre se a Tibum é uma agência ou não, uma agência de turismo. E aí eu sempre dou alguns exemplos, por exemplo, o Airbnb, a iFood. O Airbnb ele não é um hotel, o iFood ele não é um restaurante, eles são meios tecnológicos, braços tecnológicos que agrupam esses empreendedores para, enfim, fazerem a venda e o consumidor que vai fazer a compra. E é o mesmo da Tibum. Nós somos pioneiros nessa ideia, nós somos o primeiro marketplace que vai conectar as pessoas. Então imagina você, Letícia, você já foi em alguma comunidade, assim, já vivenciou uma experiência de passar um final de semana? Eu já fui para o Encontro das Águas, é muito lindo. Legal, pois é. E aí imagina você entrar dentro de uma plataforma, que é a Tibum, e falar, eu quero fazer algo totalmente fora do convencional, eu quero ir para dentro de uma comunidade indígena, ser hospedado na casa de anfitriões que são os moradores da própria comunidade, eu vou acordar com a minha família e vou pescar o peixe que eu vou comer, vou fazer a farinha, vou viver essa experiência
de uma Amazônia raiz. Então, por exemplo, hoje na Tibum, a gente, por exemplo, não tem o passeio dos botos, a gente não tem os passeios tradicionais que se vende geralmente, porque a gente acredita nesse outro propósito, que é o turismo de base comunitária. O que que é o turismo de base comunitária? Imagina para você uma comunidade, e essa comunidade, ela toda atua com turismo. Então, um X família é o restaurante, a outra família é a hospedagem, a outra família é o passeio, a outra família é o artesanato. E esse valor ele vai ser gerado para toda uma comunidade, toda uma cadeia, né? Ele não é só um empresário que tem todo esse ramo, é toda uma equipe. Então imagina que tu vai estar, além de viver essa experiência na Amazônia, tu vai estar gerando emprego e renda para várias pessoas das comunidades, porque hoje a maior problemática dessas comunidades é a falta de geração de renda, né? Como eu falei ainda há pouco, as pessoas ainda acham que moram no interior, mora no meio da floresta, não precisa de dinheiro ali, muito pelo contrário, né? Eles precisam para abastecer a sua casa, para investir na educação dos seus filhos. Quantos e quantos jovens querem fazer uma faculdade em Manaus? Então, eles precisam ter recursos para isso. Então, a Tibum, ela nasce com esse formato. Com esses 8 anos de experiência de viagem, eu entendi que, nossa, essas comunidades têm tanto para oferecer, por que não elas começarem a atuar com o turismo, sabe? E aí a gente fez todo o movimento de chegar nas comunidades, explicar o projeto e elas abraçarem. E aí a gente recentemente lançou a plataforma. Então na plataforma você consegue tanto comprar pacotes fechados, ou como tu mesmo montar teu pacote. Tá, eu quero X comunidade, dessa comunidade eu quero fazer isso, isso e aquilo. Ah, eu vi, a plataforma tava mesmo muito lindinha. Eu Né? gostei que tinha de uma placa, assim. Eu não lembro mais ou menos, mas eu acho que era alguma coisa de família. Olha, eu vou pedir aqui da produção rapidinho. Você pode colocar o link do site da Tibum, que aí pode facilitar pra gente. Então, você que é inscrito no nosso canal, já veja aqui na nossa descrição o site da Tibum para ver se algum pacote pode te interessar. É Desculpa. isso mesmo, é tibum.com e o mais legal é isso, porque existem valores que você vai construir. Então, por exemplo, se o teu orçamento só te permite, sei lá, um passeio por R$ 200, você vai conseguir fazer. Porque lá ele vai te proporcionar que tu monte o teu próprio formato, sabe? E aí a Tibum, Leo, só puxando aqui o gancho. Já fazendo um pitch aqui, né? Nossa, por falar em pitch, tem história pitch, viu? Vem, Vamos falar vem. de pitch rapidinho. Então. Bora! O pitch, a Tibum, ela era um sonho meu, mas não tinha esse nome Tibum, não tinha um nome. Mas eu sabia que eu queria fazer algo do tipo. E eu me inscrevi num hackathon de turismo aqui de Manaus. E lá eu conheci pessoas que eu não conhecia, e eu tive que compartilhar esse meu sonho com essas pessoas, né? Porque eu precisava que a Tibum, que essa ideia fosse aprovada para ir para o hackathon. E quase ela não foi aprovada, porque as pessoas não estavam acreditando na ideia. Assim, não estavam entendendo muito Tipo, bem. não é não é o que eu muito. quero fazer. E aí eu fui convencendo, assim, por favor, Não, isso vai dar aceita, vai dar. certo. E aí, 4 pessoas aceitaram, 3 pessoas, 4 comigo aceitaram o desafio. E aí a gente preparou, e aí nasceu o nome Tibum, e aí eu entendi que, aqui a partir do momento eu compartilhei o meu sonho que hoje são minhas sócias, que é a Balbina e Bruna, né? Onde a gente Olha aí o site. onde a gente decidiu montar. E depois o pitch. Aí foi o primeiro pitch no hackathon. Esse aí a gente venceu. A Tibum na Amazônia nasceu ali e ela venceu o primeiro lugar do hackathon. Aí a que gente bom. ganhou lá um prêmio na época de 10 mil. Foi muito bacana. E aí E depois já deu pra ajudar, né? No início. Na verdade, esse início, como era uma ideia, a gente não sabia o que ia acontecer pós, a gente dividiu o valor, cada um ficou com uma parte, e é isso. Só que a gente gostou tanto do que a gente criou, que a gente falou, a gente precisa dar continuidade. E aí eu tive uma oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, para o evento Rio Innovation. E aí eu sou muito viciado em Shark Tank, Ah, sim, eu sei. Eu o entrevistei. programa de... Sabe na feira do Sebrae? Eu Que vi tem o vídeo, o eu Caio. tava assistindo a palestra dele lá na frente. Pois do é, eu CTB. também tava assistindo. Eu ia fazer uma pergunta, mas só que o moço lá não levou o teve microfone, tempo. porque era muita gente, né? Era muita gente fazendo pergunta. Nossa, eu cheguei bem cedo, porque eu queria sentar logo lá na frente. Nossa, a gente conseguiu entrar por causa do negocinho de imprensa. Olha aí, eu foi vi muito tu bom. entrevistando aí no caminho. Pois é, eu assistia muito Shark Tank depois que eu fiz esse primeiro pitch, porque uma curiosidade, eu não gosto de ensaiar nada.
Nunca gostei. Então, assim, quando eu ensaiei o meu pitch, foi um desastre lá nesse hackathon. Eu pensei que, tipo, nossa, a gente vai perder, porque tá ruim. Mas na hora funcionou. Então eu entendi que pra mim não funciona ensaio. E aí eu fui assistir Shark Tank porque eu gostei da ideia. É legal vencer, sabe? Ganhar alguma coisa é muito bom. E aí eu maratonei Shark Tank e tudo mais. E aí meu sonho virou, tipo, eu quero ir um dia no Shark Tank. E aí ia ter esse evento no Rio Innovation e o Shark Tank estariam lá. E aí eu falei, aí uma delas, que aí eu não vou citar nomes, enfim, ela abriu um processo seletivo, um processo lá para as startups que quisessem apresentar para ela ia receber no palco. Aí eu me inscrevi, mandei o meu vídeo de pitch, aí a assessoria me ligou dizendo que eu tinha sido aprovado. Só que para eu participar eu tinha que pagar uma taxa. E aí essa taxa era totalmente fora do meu orçamento. Eu não tinha como Tipo, pagar. quanto era, mais ou menos? Era 5 mil. Então, Oi? assim, 5 mil reais. O valor que as startups pagariam para subir. Eu não tinha como. Aí eu falei bem assim, bom, não é para ser. Eu conversei com o pessoal da Tibum e tudo. Mas eu falei, eu vou assistir. E aí, num dia, eu acabei chegando no horário errado no evento. E aí, quando eu sentei num palco, que era o único que ainda estava vazio, que ainda não ia começar, era da Shark Tank Camila Farani, que é uma das maiores investidoras do Brasil. E eu sentei bem na frente, só com a ideia de assistir. E aí, alguma coisa me dizia, tipo, cara, pode ser que eu presente o pitch pra essa mulher, só que eu não tinha levado. Nesse dia eu não tava com a camisa da Tibum, eu não levei press kit, porque a gente tem os press kits que a gente entrega para investidor, não tinha nada. E aí ela fez a palestra e tudo mais, eu anotei vários insights. E aí no final ela falou, gente, eu vou escolher uma pessoa para subir num palco, para apresentar o pitch para mim. Só Ai, que, Letícia, meu coração. tava lotado de gente, muita gente, era o palco com mais pessoas naquele momento que tava acontecendo. E aí ela ficou olhando, só que ela foi pro outro lado totalmente diferente do meu, né? Eu tava pra cá, ela foi tipo pro lado do palco. Você pensou Então a minha que... ideia, eu falei, ela vai escolher pra Tá. ali, né? Aí ela foi, voltou. E parou na minha frente e falou, pode vir, pra mim. Aí eu falei, tipo, cara, eu tenho uma chance. A minha startup tá muito no início, então as pessoas não davam tanta credibilidade, porque era uma startup que tava nascendo ainda, né? E aí eu nem conhecia a pessoa que tava do meu lado. Eu falei, filma, pedi, né? A pessoa pode filmar pra mim. por favor. Eu nem preocupei no meu celular, né? Vocês iam levar e tudo, eu subi. E aí ela falou, tu tens 1 minuto, pediu pra botar a música do Shark Tank, fazer todo o processo. E na minha cabeça foi, é a minha chance de, se não ser o melhor aqui, dar o meu melhor. E aí eu apresentei o pitch, e aí eu fui muito estratégico. Como eu falei, eu já assisto muito pitch, ensaiei muito pitch, mas não ensaiei para esse momento. Foi mesmo por isso que eu falo Improvisação, mais ou menos. sobre a gente ter negócio que eles têm propósito pra gente. Porque quando tu tem um negócio que ele tem um propósito pra ti, independente de qualquer lugar, tu vai falar de uma forma que as pessoas vão querer, se não comprar o teu negócio, comprar o teu serviço, ou simplesmente querer saber mais. E foi o caso que aconteceu, tipo, ninguém esperava que alguém que fosse subir rápido faria aquilo. Aí teve gente que pensou que era armado, que eu tinha ensaiado, que tava tudo coisa, não foi. E aí no final ela ficou, tipo, impactada. Ela perguntou, quantas vezes você já apresentou pitch? Eu falei, 1. Aí todo mundo ficou, tipo, tipo assim, aí a galera começou a gritar, tipo, tem até vídeo no Datibum, depois se puder tu assiste no Instagram lá. E aí ela falou, olha, sempre quando alguém apresenta um pitch, eu faço correções, mas eu não tenho nada pra falar desse pitch, foi Mano, perfeito. imagina um momento assim E eu tava de tremendo, assim, tipo, caraca. E aí ela falou, negócio fechado, quero ser tua sócia. Então foi muito legal a experiência. Claro que isso é uma encenação do Shark Tank, né? Não é o programa de verdade ali. Mas abriu muitas portas no sentido de eu volto para Manaus e a Tibum tem uma nova visão. As pessoas começam a olhar de uma outra forma. E aí a Camila até hoje ela acompanha a gente, sabe? E quando a gente voltou para Manaus, a gente conseguiu um investidor com o mesmo valor que a Camila quer oferecer e sem pedir nenhuma porcentagem. Então, assim, olha só o poder da ação de ir lá, de o fazer, poder de ir lá não e ter de medo, fazer também. de querer, É sabe? porque, tipo, tem que ter estratégias, você tem que conhecer muito bem o seu negócio, para que quando você for fazer o pitch, quando você for apresentar o seu negócio para outras pessoas, as pessoas reconhecerem que aquilo lá tá dando certo, ou que aquilo lá já tem um propósito, elas conhecerem, né? Mais ou menos a Exatamente. startup. Porque, assim, por mais técnico que seja um pitch, até dicas para quem vai assistir a gente e quer fazer um pitch, por mais técnico que esteja a tua apresentação e tudo mais, se tu não tem ali um propósito na fala, se tu não demonstra um sentimento, uma emoção, Aí ele não funciona.
Então, sua jornada como jovem e as premiações. Ouvi dizer até que teve viagem pra fora. Como é que Sim. aconteceu? É isso mesmo, Letícia. Vamos lá. É, tudo começa ali em 2023. Eu me candidatei, me inscrevi num programa, o maior programa de liderança do Brasil, que é o ProLíder, do Instituto For. E Rapaz. esse é um programa, assim, muito cobiçado. Acontece em São Paulo, né? Os selecionados, eles ganham ali a bolsa para participar. Mas assim, eu me inscrevi sem nenhuma esperança, porque, enfim, eram 80 vagas nessa turma, era a maior turma que ia ter, e tinham 33 mil inscritos. E aí eu fui passando pelas etapas, né, tudo mais. E aí a última etapa, só para ter noção, foi na XP Investimentos, Meu Deus. onde tinha uma banca de júri e eu tinha que me apresentar o porquê eu deveria ganhar uma vaga para entrar nesse programa. E aí eu lembro que a viagem de Manaus para qualquer lugar é muito cansativo, né? E eu não dormi, eu fui, tipo, cheguei do aeroporto, já fui direto, e aí eu vi as pessoas muito boas, era realmente uma turma incrível de gente assim, que já estudou em Harvard, Meu que tem as Deus. suas próprias empresas, jovens que já têm seus primeiros milhões. Então, assim, olha o nível, né? E às vezes a gente até desacredita na gente, infelizmente, né? Mas a gente vai amadurecendo, entendendo que cada um tem a sua jornada, independente do caminho. Mas voltando, e eu falei, cara, o que que eu vou fazer aqui estrategicamente? Aí o que eu te falo, o pitch estratégico para convencer o júri a que eu posso ser um dos escolhidos. E aí eu tinha uma camisa da Tibum que estava na minha mochila que eu levei só para fazer apoio no avião, né? Uhum. E eu falei, eu vou colocar essa camisa dentro da minha casa, do meu casaco que eu tava, e eu acho que eu já ticei a ideia. E na hora eu me apresentei e tudo mais, e perguntaram, Neto, qual é o teu diferencial no empreendedorismo? Eu me candidatei para a turma de empreendedorismo. Eu falei, sabe, através de uma camisa, eu tirei a camisa do bolso, eu Nossa. impactei a vida de 1.500 pessoas. E aí eu apresentei ali um impacto social na Amazônia. E aí eu me consagrei naquele momento ali um dos 80 selecionados. E o mais curioso, que era 80 jovens de todo o Brasil e eu era o único do Amazonas escolhido. Meu Deus. Então, para mim, foi muito desafiador, Letícia, porque eu pensei, será que eu consigo representar o estado do Amazonas no meio de tanta gente boa? Porque só era eu. Os outros lugares tinham mais de um representante, sabe? E aí eu falei, beleza. Então, foi um ano praticamente indo para São Paulo. Vivi, tipo, Manaus e São Paulo direto. E aí, no final, tinha uma banca que a gente tinha que apresentar um projeto final. E eu levei a Tibum. E aí, tinha um prêmio para o melhor aluno da turma, e tinha um prêmio para o melhor projeto. E aí eu me dediquei muito, que eu falei, eu preciso ganhar esse prêmio, né? Era a minha forma de eu retribuir para mim mesmo todo o esforço, sabe? E eu venci o prêmio de melhor negócio e eu venci como melhor aluno da turma. Então, assim, eu me consagrei com os dois prêmios e para mim eu estava fechado ali, feliz. Conseguiu É. representar o Amazonas Consegui bem. representar o Amazonas esse ano, na turma desse ano, eles como levaram 4 jovens amazonenses. Então, isso a gente vê o impacto que teve a minha participação no programa do ano passado. E aí não acabou, né? No final do ano passado, tinha um outro prêmio de liderança, que é o Young Leaders. É um prêmio que também premia jovens que são destaque dentro de empresas. Hoje eu faço parte da empresa, eu trabalho no grupo Bemol, e dentro da empresa mesmo eu tenho alguns projetos de impacto que eu coordeno. E aí eu me inscrevi dentro desse programa do Young Leaders, e aí só que nesse eram tipo centenas de jovens que iam entrar e só 5 iam vencer, né? Era um prêmio um pouco mais Nossa. resumido. E os jovens que vencessem, eles ganhariam uma viagem para Boston para ter algumas aulas e encontros no MIT e em Harvard. Nossa, eu queria muito Só ir que pro aquele MIT. negócio, eu falei, tipo, não vai ser eu, né? E aí eu participei de todo o processo, tudo mais, e tanto que Resultado, foi você. é isso. E a premiação, tanto que a premiação foi em São Paulo e eu acabei nem indo, porque eu falei, não vou gastar dinheiro pra ir, né? Que eu assisti online. E aí eu venci. Eu fiquei entre os 5, eu fiquei, acho que em terceiro ali, escolhido. Né? Então eu sou do Young Leaders, eu acho que já existe esse programa uns 10 anos. E eu sou o terceiro amazonense que entrou nesse programa. E aí esse ano eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? Então fui para Boston
E aí eu tive vários encontros sobre inteligência artificial, sobre empreendedorismo. Imagina, tu tá numa sala de aula de Harvard, tá estudando sobre Airbnb, Airbnb tinha tudo a ver com o meu negócio, que Uhum. é o turismo, né? O turismo, Você até hospedagem. relacionou o Airbnb com o Exatamente. Então, turismo. para mim, eu falei, caraca, olha a coincidência, né? Tem tá tudo fluindo aqui. E aí eu tive, aí no MIT, em MIT a gente foi mais de tecnologia, inteligência artificial, visitei as estruturas. E aí de lá eu desci, e aí pude falar sobre a Tibum, né? O meu negócio, falar o quanto isso impacta a vida das pessoas que moram aqui, o quanto a transformação digital é importante. Eu lembro que em alguns momentos, quando eu me apresentava lá, eu falava, eu trabalho com transformação na floresta. E algumas pessoas perguntavam, mas precisa tecnologia na Uhum. floresta? Mas aí era o momento da gente explicar e falar assim, que na floresta existem pessoas, pessoas precisam de oportunidades, e oportunidades se dá com educação. E educação hoje em dia é primordial ter tecnologia. Né? E aí foi minha primeira viagem internacional. E aí de lá eu segui para os Estados Unidos, de lá eu segui para Nova York, né? Então lá eu também tive alguns encontros sobre a Tibum, né? Então eu pude levar ali a Tibum para outros encontros e também conhecer um pouco, né, sobre um novo lugar. Então para mim assim abriu muito a mente, sabe, a visão, Letícia, e o mais legal e curioso que eu não paguei por essas viagens, porque Foi todas tudo. elas eu ganhei através de prêmio. Então ó como trabalhar com propósito, como a educação muda a vida das pessoas, eu sou prova disso. Minha primeira viagem internacional foi toda paga por eles. Bom, agora, qual conselho você daria para jovens empreendedores que querem ter um negócio, que querem começar uma empresa, mas não sabem como? Legal. Eu acho que educação é primordial para quem quer ter um negócio realmente, ok. É um negócio que ele vai ser duradouro, sabe? Que ele vai acontecer. Então, por exemplo, tu não pode pensar em, ainda mais as pessoas mais novas, né? Tipo ali, juvenil, adolescente que quer ter, ainda mais hoje na era digital, onde tu pode montar uma lojinha virtual a qualquer momento no Instagram, vender um doce, vender uma pulseira, que bacana isso. Mas se você quer a longo prazo ter algo promissor, e tudo é educação. É buscar mentorias, e mesmo muito novo, uma pessoa de 10 11 anos pode muito bem ter mentorias, sabe? Eu acompanho vários jovens dessa idade que tem essa visão de empreendedor, assim, YouTube, usar a tecnologia a nosso favor. Então, vídeo do YouTube, buscar mentorias, artigo de LinkedIn, né, leitura, você estava falando sobre alguns livros e tudo, isso é primordial. Eu acho que antes até, eu digo isso porque para mim eu levo isso para a vida. Por exemplo, para eu montar alguma coisa hoje, eu primeiro preciso estudar. Eu posso ter ali o financeiro, de repente para montar algo, um investidor que quer investir em algo que eu quero, mas hoje eu não monto mais nada se eu não estudar antes, entendeu? Estudar o meu público, estudar o mercado, entender Porque o o que faz mercado, se eu não me sentido. engano, tinha um livro que um convidado recomendou, que era Oceano Azul, que falava sobre as mudanças do mercado que ele tinha. Então, se você não estudar muito bem o mercado, o seu negócio ele vai ficar meio que como só mais uma daquelas lojas e não vai ter um diferencial. E é necessário que o seu negócio tenha um diferencial para que as pessoas possam comprar e se identificar com a marca também, né? Exatamente. E até mesmo, por exemplo, tu pode ter uma equipe imensa, mas tu, por exemplo, como um CEO de uma empresa, fundador de algo, tu tens a obrigação de entender um pouco ao todo do teu negócio. Então, tu precisa ali estudar sobre o marketing digital, sobre como usar a inteligência artificial, sobre o cliente, sobre o financeiro. Por exemplo, eu sou um viciado em ler, por exemplo, os livros que o fundador da XP Investimentos faz, o Benchimol. Por quê? Porque eu busco ali a essência, eu não sou da área financeira, mas eu preciso entender com essas pessoas que entendem mais sobre o financeiro, insights que eu preciso trazer para o meu negócio, sabe? Porque às vezes pode ter a melhor ideia, melhor equipe, melhor investimento, mas se tu não tem uma análise de negócio, o teu negócio aí não vai parar de pé. E aí quando a gente fala de precificação, parte de lucro, que tu pode gastar, porque muitos empreendedores têm isso, né? Nossa, esse mês sobrou R$ 1.000 no caixa, então esse R$ 1.000 é meu, né? O meu salário. Não, não é isso. Tu tem que Não, ter ali você um. tem que ter uma parte. Não lembro exatamente, eu não lembro se era 30 alguma coisa 20. Para deixar de caixa, de estoque, Deixar tudo de isso. caixa também tem a reserva de emergência que você tem que ter, Exatamente. caso alguma coisa dê É, errado.
Aí é importante. E aí eles não começam a entender, né? Porque, tipo, ninguém vai começar ganhando muito dinheiro quando você abre um negócio. Não, Isso é vai uma começar aos poucos, construção e né? às vezes tu não vai nem tirar tão cedo o financeiro ali, sabe? Também nesse sentido. Bom, agora vamos para minha hora favorita, a hora da caneca. Inclusive, você agora está segurando uma caneca, então já funcionou. Bom, agora vamos para o nosso quadro, a hora da caneca. Um oferecimento Olha Caneca, a lembrança perfeita para o seu cliente ou convidado. Se a sua empresa ou seu evento precisar de uma caneca linda como essa, fale com o pessoal da Olha Caneca. QR Code aqui no cantinho da tela. Roda VT. Beber água. Então, Neto, a gente vai fazer algumas perguntas que são descontraídas, são pessoais. Aí você responde do jeito que você quiser, tá bom? Legal, vamos lá. Então, eu queria começar com música, né? Que eu sempre sou muito fissurada em música. Então, qual é o seu top 3 de música favorita? Cara, eu acho que nenhum deles tu conhece. Pode ir. Tá. Peraí que eu vou colocar no Spotify. Você viu que eu faço isso em alguns episódios. Bom, pode ir. Tá, bom, nacional, internacional. Bom, internacional a gente pode começar, pode ser por Scorpions. É uma banda de rock. Ah, Conhece? Scorpions. Scorpions eu acho que eu conheço. Peraí. Deixa eu ver se eu conheço alguma. Qual uma música, sim, especificamente dessa banda? Tu vai abrir no YouTube? Deixa eu ver aí pra eu te mostrar uma aqui, que ó. pode ser que tu conheça. Aqui no meu Spotify. A terceira. Terceira. Ai. Terceira. Nossa, eu amo rock. Se tu não conhece, eu acho que é uma boa dica pra você ouvir. Nossa, eu amei Simple. Acho que a parte de musical a gente tem muita influência da família, né? Não sei você, mas eu lembro muito das viagens pra estrada com meus pais e aí ouvindo as músicas que eles escutam. Então, é isso, né? Mas aí, por exemplo, quando a gente chega ali na escola, a gente vê nossos amigos ouvindo músicas um pouco mais atuais, no caso pra época, eu falo, mas eu não gosto disso, eu gosto de música. Sim. Ei, tu conhece The Smiths? Sim, Nossa, eu adoro essa banda. E também tem uma chamada Phoenix. eu já ouvi essa daí também. Essa daí também é bom, mas eu gosto daquele álbum que tem. Que é Still Loving You, se não me engano. E aí tem mais dois, né? Tem mais dois. Tem Tá. mais dois. A gente começa por ordem crescente. Ah, Então, então ok, pode ser esse daí. Terceira, segunda, qual é? Ah, é o meu top? É o top. Tá, não, beleza. Então vou colocar mais um internacional, vou botar Maná, que é uma banda de um pouco de rock também, pop rock, mas é espanhol. Nath. É Banac. isso daí. Maná, M-A-N-A. Você conhece? Ah, eu conheço. Meu professor de espanhol mostrou. Isso daí também. Nossa, quem nunca cantou isso na escola, né? O meu professor de espanhol mostrou, se eu não me engano, caiu na minha prova de espanhol. Eu lembro. Deixa eu ver se eu qual música do Maná. Ah, deixa eu ver uma aqui. Vivi Sem Ar, que é uma... Ah, meu Deus. Essa Conhece? foi a letra que Eu cai. sabia que ia ser essa daí, por isso que... Como poder Uhum. viver sem água? A gente teve que ouvir isso 3 vezes direto. Eu não sei É pronunciar. porque no português eu acho que... Ah, tá. Nossa, Foi essa, né? não é, foi essa. E aí vamos botar A um top, vamos botar um top, Top 1 1, aí top 1 aí. Isso daí só vai ser tudo antiga, tá? É Zé Ramalho, Não tem problema. que é eu, um eu brasileiro ouço. aí. Assim, eu ouço Legião Urbana. A Legião entendeu? Urbana poderia ter entrado, Eu ouço verdade. Engenheiros do Havaí. Poderia ter Influência entrado, do meu é. pai, entendeu? Poderiam ter entrado. Todos esses rock nacionais eu curto muito, internacionais não tanto, mas nacional acho todos esses aí que você Eu falou. acho que internacional, assim que eu curto. Eu não gosto muito de Slipknot, eu acho muito pá. Sim. Então eu gosto mais de Iron Maiden. Eu acho muito bom.
E também The Smiths ou The Doors. Também é muito bom. Qual é aquela banda que a gente escuta lá? Coldplay. Ah, eu lembrei. Yellow de Coldplay. Nossa, Yellow, eu choro. Não, Yellow. Eu lembro dessa música, eu lembro que fez sucesso faz um tempo. Sim, até hoje faz, na verdade, né? Porque música, É. ela tem muito isso Tem muito isso. de sentimental, né? Isso da lembrança mesmo. Nossa, A Yellow, essa daí, né? It was all yellow. Qual foi a música que algum convidado trouxe aqui que tu nunca tinha escutado falar uma banda e tal? Rapaz, a maioria trouxe gospels. Uhum. A gospel, Legal. se eu não me engano. Eu sou mais do rock, meio indie. Então, eu sou meio tipo Gorillaz, entendeu? Aí, quando o pessoal vem com gospel, ou sertanejo, por exemplo, ou forró, aí eu... Meu Deus, eu não fazia ideia que essa música existia, entendeu? Daqui a pouco tua playlist aí tá Minha playlist bem aqui. complexa. Aí, alternada, né? Bom, qual é o seu hobby favorito fora do trabalho? Cara, esse é um grande desafio, porque o meu hobby favorito é trabalhar, sabia? Todo mundo diz, Aí- mas não, mas isso não pode ser, né? Isso daí tem que ser. Mas eu gosto muito de ir viajar para alguma comunidade, sabe? Aqui no Rio Negro, próximo mesmo. Pra uma pousada, sabe? Pousada de selva, então vou com os amigos. De preferência um lugar que não tem internet, pra gente ficar ali realmente desconectado, sabe? A gente sabe que precisa de internet, mas tem uns momentos assim que dá. Mas tem aquele negócio das redes sociais, né? Então eu sou aquele que gosta de postar e tudo mais, então eu acho que a gente pode desligar a internet um pouquinho, mas enfim. No caso, o máximo é 5 minutos pra mim. Pois é, já mexe ali, né? Por exemplo, aqui eu tô procurando meu celular de vez em quando aqui. Às vezes, né? Bom, agora, essa daqui é uma pergunta que você tem que prestar muita atenção. Ó, você está no deserto, já tem a comida garantida, você sobrevive lá. Aí, mas só que você não pode sair. Você precisa levar 3 itens pra ficar lá durante a sua eternidade. Então, quais itens seriam? Lembrando que não pode ser nenhum avião, nenhum helicóptero ou nenhum meio que possa te tirar de lá. Eu vou ficar lá pra sempre. Sim, Pode ser pessoas? Não, é só é objeto. objeto. Cara, primeiro eu gosto muito de ficar só, então pra mim esse não teria problema nenhum em ficar lá de boa. Mas eu Ó, levaria... lembra que o calor ainda te afeta. Ah, ok. Eu levaria um celular. Mas é no Não meio pode? do deserto. Ah, mas pode funcionar. Já pensou? É no meio do deserto, não Tá, iria então- funcionar a internet. Eu ia... Bom... Cara, nem um ar-condicionado eu ia poder levar. Porque Não, como é que eu ia porque ligar? não ia ligar. Eu teria comida, Teria comida. água. O necessário. Tá, mas o necessário seria só água de beber. Seria água e comida. Tá, bom, então levaria Coca-Cola. Depois vem propaganda, corta essa parte aí. Eu, Não leva- tem problema. eu levaria refrigerante, né? Eu sou bem apaixonado por refrigerante. Eu levaria um caderno e uma caneta. Na verdade, bastante papel e caneta. Tendo comida, refrigerante, pra mim, eu troco qualquer outra coisa por refrigerante, papel e caneta. Por ser jornalista, por mais, por exemplo, que eu tenha iPad, computador e tudo mais, nada supre um papel e uma caneta pra mim. Porque quando você escreve no papel, você lembra o que você Exato, escreveu. então assim, não substitui. Então, por mais que eu diga, vou comprar, por exemplo, um iPad porque eu vou largar papel que não é sustentável. Eu não consigo. Eu até vi esses dias, Letícia, um aplicativo de inteligência artificial que ele linka no iPad, só que eu preciso pesquisar mais sobre isso ainda. E aí tu escreve como se fosse uma folha, lembra um caderninho mesmo, e ele já leva as informações pro teu iPad. Eu não entendi muito bem como é que funciona, mas é como se tu Não, escrevesse eu e já... lembro que eu vi, era um caderno preto, né? Era um caderno É, preto, aí eu- quando abria, as páginas eram cinzas, sem linha. Eu acho que é, mas aí tu escreve como se estivesse escrevendo no caderno normal. escreve- E aí ele isso. leva, não é? As informações. Nossa, eu pro- queria muito esse caderno. É. Bom, agora qual é o seu prato culinário amazonense favorito? Bom. Tambaqui Tambaqui, caldeirada, assado. assado. Ok. Tambaqui assado. Com limão? Com um pouco de pimenta.
Pimenta. Tá bom. Mas, assim, por mais que seja amazonense, tudo isso, peixe é algo que eu gosto muito, mas, assim, meu prato predileto mesmo é estrogonofe. Então, Estrogonofe é assim, pelo bom. menos uma vez Estrogonofe é na bom. semana, e se eu puder comer a semana inteira, eu Bom, gosto. se você pudesse jantar com qualquer pessoa, mesmo ela estando viva ou morta, quem seria e por quê? Essa pergunta, ela é um pouco complexa porque eu poderia falar um grande empresário, uma pessoa que poderia É investir no meu interesse pessoal negócio, mesmo. mas eu acho que eu escolheria alguém próximo a mim que não tá mais comigo, que é meu avô, né? Eu tenho o nome do meu avô, né? Eu sou o neto porque tenho o nome dele. E aí eu perdi ele na pandemia. E aí eu lembro que na época ele era uma pessoa que me inspirava muito, me incentivava muito, e ele não era uma pessoa assim, zero estudos. Ele não teve a oportunidade de estudar, mas ele tinha uma inteligência que diploma nenhum comprava. E ele não pôde me ver, por exemplo, eu já apresentei programa de TV e tudo mais, e era o sonho dele me ver fazendo isso. E foi bem numa época da pandemia, logo depois que a gente perdeu ele. Então é uma pessoa que eu adoraria sentar novamente, sabe, e conversar, contar tudo o que está acontecendo esses tempos na minha jornada. Mas é muito isso, porque eu acho que quando a gente chega uma fase da vida que, apesar de eu ser muito novo ainda, que a gente Quantos não. anos? Tenho 29. Ah, eu jurava que era 24. Obrigado. Eu não fingi que é essa idade aí. Mas chega uma fase da vida que, por mais grandes empresários estejam na nossa volta, grandes investidores, grandes eventos, as pessoas mais perto da gente, as pessoas que eu mais quero estar próximo, sabe? Então, sem dúvida seria isso. Bom, agora, se você pudesse, entrasse no portal, viajasse para qualquer época, meio sendo no passado ou no futuro, o que não faz muito sentido. Então vamos só considerar o passado. E aí você pudesse ir para qualquer época, desde a paleolítica até o presente. Para qual você iria? Cara, eu gosto da época que a gente vive, sabe? Mas eu acho que por exemplo, eu sou dos anos 90, né? Mas já 95. Mas eu queria estar, tipo, ali, tipo, anos 80, sabe? 70, porque era uma época tão bonita. Olha Rapaz, aí, calma a aí. época dele, né? Nem é puxar Época- saco, não. É porque realmente é uma época que dá vontade de viver, né? As pessoas eram felizes, as pessoas se divertiam sem maldade. Meus pais contam muito isso. Que eles saíam por aí, tudo, chegavam tarde da noite e não tinha o perigo que hoje tem, sabe? Então acho que eu vivenciaria isso. Mas eu gosto da época que a gente vive, sabe? Pelo contrário, eu Aí eu penso que- mais do futuro. Eu acho que a gente tem muito para deixar para Qual vocês mesmo. seria o seu futuro ideal, assim? Cara, meu futuro ideal, eu quero, né, isso pode ficar registrado aqui, eu quero ser lembrado daqui uns anos como uma pessoa que impactou a Amazônia Ocidental inteira através de algum negócio, né? Qual negócio é ainda o estudo, né, e a jornada vai me dizer. Mas é isso, eu quero poder contribuir. Eu já contribuí muito, eu conheço toda a Amazônia Ocidental e a maioria dessa minha viagem foi através de impacto social. Só que agora chegou o momento de eu olhar como olhar de empresário, de empreendedor. Eu não gosto muito dessa palavra empresário. Eu não me enche os olhos. Eu acho que é empreendedor pela dificuldade, os desafios que são. Então, eu quero um dia ter um negócio que vai impactar o a Amazônia Ocidental. Mas aí, mais uma vez recapitulando, não só no impacto social, mas como um negócio que remete ali ao financeiro, ao lucro, a uma empresa, a uma equipe, a geração de renda para centenas de famílias, sabe? Eu nunca tive vontade de morar, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outro país. Eu gosto de Manaus, eu acho que eu tenho muito que contribuir aqui. As minhas raízes são aqui, minha família é aqui que eu estou construindo minha casa, é aqui que eu estou planejando ter um negócio, então é aqui que eu quero ficar, sabe? Oxe. Ah, é verdade. Nossa, quase que eu esqueço. A gente tem um lembrete, uma lembrancinha, a caneca. Ah, Tem uma caneca olha aí, pra rapaz, vai você. ficar lá na minha mesa de trabalho. Obrigado, viu, Letícia? Era pra eu ter entregado. Ah, Bom, infelizmente o nosso podcast já está acabando. Então, qual seria a mensagem final que você gostaria de deixar para o nosso público?
Cara, primeiro, obrigado, Letícia, foi muito bacana. Eu confesso que eu não sou muito de dar entrevistas, de coisa, eu sou muito tranquilo na minha. Mas quando eu vi, né, quando eu vi o seu podcast, vi você, eu, tipo, lembrei da minha infância de luta mesmo, de persistência, e é isso. Tu faz brilhantemente. Então, parabéns pelo Obrigada. trabalho. Muito bacana você aí compartilhando com um monte de gente. As pessoas precisam te conhecer, precisam ver esse trabalho que tu faz, né? Independente da área que tu vai seguir, alguma coisa. É isso, é a gente ocupar esses espaços. E para quem está em casa, acompanhando esse podcast e que tem um sonho de empreender, não é fácil. Tá, mas também não é mil maravilhas como a gente vê as pessoas falando, como as pessoas querem vender cursos de sucesso para ti. É como se fosse tudo uma forma. Não é, mas assim, se tu tem esse sonho, persiste, luta, mas também entende o teu momento, né? Pode ser que tu tenha um momento que, nesse eu não tô preparado para arriscar tudo e criar um negócio, prefiro estar dentro de um CLT, tendo meu salário todo mês, tá tudo bem, né? Para quem prefere é assim. Mas se você sentir ali que é o teu momento mesmo, se tu tem um negócio, tem uma coisa, coloca a cara pra bater mesmo, sabe? Não, tu já tem, o resto a gente corre atrás. Em quais redes sociais as pessoas podem encontrar você e o seu trabalho? Legal, bom, tem a minha rede social pessoal, né? Então é o Neto Santos, Neto com 2 T's, e o LinkedIn Neto Santos. Então ali eu coloco um pouco da minha jornada, das minhas viagens, os programas que eu participo. E tem a Tibum na Amazônia, né? Então, as pessoas que querem aí conhecer a Amazônia raiz, real e verdadeira, pode se conectar com a gente. A gente está vindo com muitas novidades pro próximo ano, assim. Tem muitos projetos, a gente quer chegar aí, em spoiler aqui no teu podcast, a gente quer chegar em outros estados com a Tibum, a gente quer estar um pouco mais envolvido na COP, que vai acontecer em Belém, que isso vai ser muito importante. Enfim, ter outros espaços e outros cantos do mundo para a gente falar sobre a startup, enfim, ter esse reconhecimento, porque a Tibum não é só a gente que ganha como empresários dela, são as pessoas que moram na floresta, sabe? É poder abrir suas casas, ter seu negócio. Então, você quer conhecer um pouco mais, a gente está muito aberto aí através das nossas redes sociais. Bom, mais uma vez, obrigada, Neto, por ter participado aqui do nosso programa. Foi uma conversa Foi fluida, muito então, bom, muito legal. para mim foi muito legal. E agora agradecemos aos nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Caso você queira saber mais, QR Code aqui no cantinho da tela. Fatiari, solta o VT. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari, mais gostoso, só amor de mãe. Quem experimenta prefere Fatiari. G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E Colégio Santa Doroteia, há 114 anos, educando gerações. Então, se você gostou desse podcast, já curta, compartilhe para que você possa ver a história de vida da Tibum e também do Neto Santos. É isso mesmo. E também que você possa aprender um pouco mais sobre empreendedorismo. Enfim, esse episódio tá muito legal, então já compartilhe para o seu grupo, já comente também, que ajuda, né, a entregar o vídeo. Eu sou Letícia Bento e muito obrigada por ter ficado até o final. Até o próximo episódio. Tchau!